Olá, senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje a gente vai falar sobre a PNRH, a Política Nacional dos Recursos Hídricos, que corresponde à Lei 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que também é um assunto de grande probabilidade de cair na prova do IBAMA e do ICMBio, tá bom? Então é de grande importância a gente saber. Então vamos pro vídeo. Meu nome é Gustavo Gutenberg, sou engenheiro ambiental e hoje a gente vai falar sobre a Política Nacional dos Recursos Hídricos. E, novamente, para quem anda acompanhando nossas aulas, tá bom? Vou deixar o link aqui embaixo para vocês baixarem a Lei 9.433, que é relacionada à Política Nacional dos Recursos Hídricos. E também vou colocar a apresentação com o gabarito dos exercícios, tá bom? Para vocês baixarem aqui no link na descrição do vídeo, tá bom? Então, bora pro vídeo. Então, pessoal, além da Política Nacional de Educação Ambiental, além da Política Nacional do Meio Ambiente, aí a Política Nacional dos Recursos Hídricos também tem fundamentos, também tem objetivos e também tem instrumentos, além de pontos importantes que devem ser mencionados para vocês entenderem, certo? E memorizarem, para na hora do dia da prova, vocês terem já pronto na cabeça. Então, bora começar aqui com os fundamentos da Política Nacional dos Recursos Hídricos, certo? A água é um bem de domínio público. Eu posso usar, eu vou usar, você vai usar, você vai usar a lavagem do seu carro? Não, você não vai usar a lavagem do seu carro, você vai entender ao longo da apresentação, tá bom? Você vai lavar para suas necessidades, necessidades básicas, higiene, lavagem de alimentos, etc. Então, a água é um bem de domínio público, tá bom? A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico, ou seja, a água é limitado, uma hora vai acabar, certo? Uma hora vai acabar, você não tem onde tirar. E dotado de valor econômico, você tem que pagar pela água, tá bom? Você tem que pagar pela água. A água é um ouro para nós, certo? Tanto que é limitado e tem valor econômico. Não se esqueça disso. Limitado e valor econômico, tá bom? Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a testação de animais. Ou seja, se faltar água, o objetivo vai ser para matar nossa sede e a sede dos animais. Dessedentação dos animais, tá bom? Outro fundamento da Política Nacional de Recursos Hídricos. A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas, certo? Então, tem a utilização da água para uso marítimo, na pecuária, na agricultura, em casas, higiene e etc. Isso água realizada racionalmente, tá, pessoal? Não se pode desperdiçar água, tá bom? Então, a gestão de recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. Vamos para outro fundamento. A bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Vocês podem, uma forma de você memorizar esse ponto aqui, vocês pegam a bacia hidrográfica, certo? E unidade territorial, para PNRH, pega as siglas, Política Nacional de Recursos Hídricos, e a atuação no Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, SNGRH, certo? SNGRH, outras siglas, para te pegar fácil esse ponto aqui, esse fundamento, tá bom, pessoal? Outro fundamento, a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. Descentralizada, ou seja, quem vai poder movimentar essa água? Os povos, o poder público em si, também os usuários e também as comunidades. Por isso é descentralizada, não esquece disso, tá bom? Vamos agora para os objetivos da Política Nacional dos Recursos Hídricos. Primeiro objetivo, assegurar a atual e futuras gerações a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade adequadas,
e os respectivos usos. Ou seja, a gente vai ali fazer o tratamento adequado para o futuro, tratamento adequado da água, certo? Com os padrões de qualidade da água adequados, conforme estipulados em norma, e aos respectivos usos. Então eu vou assegurar para as futuras gerações uma água com qualidade. Outro objetivo, a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável. Ou seja, eu vou utilizar a água racionalmente, certo? Incluindo o transporte aquaviário, que são os seus barcos, as lanchas, etc. Com desenvolvimento sustentável. Ou seja, eu tenho relacionado à lavagem do carro. Eu vou lavar a lavagem do carro direto com a mangueira, pessoal? Não vou. Se eu fizer um sistema de captação de água da chuva, reutilizar a água da chuva será excelente, certo? Mas é indicado a gente colocar água no balde e lavando com o pano molhado, tá? Por isso, a utilização racional, tá bom? Outro objetivo, a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. Ou seja, se eu utilizei os recursos naturais de forma adequada, isso vai causar problemas no clima. E esse clima vai causar furacões, pode causar tornados, pode causar inundações. Por isso, a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos, tá bom? Incentivar a promover a captação, a preservação e a aproveitação de água pluvial. Ou seja, a água da chuva, eu vou te incentivar a usar ela, porque você vai estar reutilizando. Eu vou estar promovendo a captação da água da chuva, vou estar tirando, certo? Vou montar aqui uma tecnologia para me captar essa água da chuva e colocar em tambores, no qual eu vou reutilizar ela na minha casa, certo? Na preservação e aproveitamento de águas pluviais. Águas pluviais é a água da chuva, tá, pessoal? Vamos agora para essas questões para a gente entender se a gente memorizou direito aqui as questões, certo? Pertence aos fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. A água é um bem de domínio público. Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a desertificação dos animais. Certo, pessoal? A nossa questão está correta. Pertence aos objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Incentivar e promover a captação, preservação e aproveitamento de águas pluviais. Beleza. A utilização racional e integrada de recursos hídricos inclui o transporte aquaviário com vistas ao desenvolvimento sustentável. Para quem já memorizou aí os nossos objetivos e fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, essa questão está correta também. Pertence aos fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. A prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos hídricos. A gestão dos recursos hídricos deve proporcionar o uso múltiplo das águas. Essa eu dei de graça para vocês, porque está bem aqui. A prevenção e defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais é um objetivo, tá, pessoal? A gestão dos recursos hídricos deve proporcionar o uso múltiplo das águas, certo? Então, a prevenção e a defesa contra eventos não é um fundamento, é um objetivo. Então está errada a nossa questão. Vamos lá, outro ponto que a gente tem que saber é sobre os instrumentos da Política Nacional dos Recursos Hídricos. O Plano dos Recursos Hídricos, certo? Que é um plano onde tem informações sobre a água, sobre a bacia hidrográfica, sobre quantidade de água, qualidade da água, certo? É o plano de recursos hídricos. Tem muitas informações sobre a água em si. O encantamento dos corpos de água em classe, segundo os usos preponderantes da água, certo? Como você sabe, os rios têm rio salgado, rio pouco salgado, rio doce. Então, cada tipo de rio desse tem um enquadramento de corpos de água em classe. É uma classe que a gente tem que seguir. Tudo depende do rio. E a gente tem que seguir essas classes, tá? A outorga de direito de uso dos recursos hídricos. O que é a outorga? Vamos explicar para vocês.
Vamos supor que a outorga seja um documento, certo? Esse documento, por exemplo, você vai tirar água de um poço, você vai estar captando a água. Você vai estar pegando água para você, certo? Eu tenho que pedir uma outorga, entendeu? Porque você está utilizando a água. Você vai pagar uma taxa e você está utilizando essa água. Então você tem que pedir essa outorga. Você vai captar água de um rio. Você está pegando água para você. Você tem que fazer a outorga de que tem que emitir esse documento e pagar pelaquela água que você vai tirar. Ah, você vai pegar uma água ali daquele rio e colocar na pecuária para os seus bois. Também tem que pagar por isso. Vai emitir uma outorga. Você vai lançar um efluente ali naquele rio. Você vai estar causando ali efeitos negativos no ambiente, ali na água, né? Você tem que pagar por isso. E também realizar de uma forma ambientalmente correta, certo? Então, tem que também fazer uma outorga de recursos hídricos. O órgão ambiental tem que saber o que você está fazendo quando você tira água do meio ambiente. Seja um poço, seja uma água superficial, seja uma água subterrânea, como os poços, ou tirar água do rio. Aí você tem que emitir a outorga. E o órgão ambiental tem que saber disso. Então, essa é a outorga de direito de recursos hídricos, que vai te dar o direito de você captar aquela água, entendeu? A cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Como eu falei para vocês, os recursos hídricos têm valor econômico. Você tem que pagar para isso, tá bom? A compensação aos municípios, o sistema de informações sobre os recursos hídricos. Ou seja, tem que ter isso no site ou o sistema em si, que tem informações sobre os recursos hídricos do nosso estado ou do Brasil em si. Onde tem essas informações é na ANA, na Agência Nacional dos Recursos Hídricos, onde tem um monte de informações em dados, em informações em si, dados quantitativos e qualitativos sobre os nossos rios do Brasil. Então, o Sistema de Informação sobre os Recursos Hídricos, que é na ANA, tá bom? Então, temos 6 instrumentos da Política Nacional dos Recursos Hídricos. São 6 instrumentos que é fácil de tu memorizar, tá bom? Plano dos recursos hídricos, o enquadramento dos corpos de água e classes, a outorga, a cobrança, certo? A compensação e o Sistema Nacional de Informação sobre os Recursos Hídricos. Vamos passar agora aqui, né? Dentre outros pontos, temos também no artigo 7 da PNRH, os planos de recursos hídricos são planos de longo com horizonte, planejamento compatível com o período de implantação de seus programas e projetos. Então, no plano de recursos hídricos, esse é um documento de 500, 600 folhas, tem que ter umas informações que são obrigatórias. Vocês me entenderam? Que tem que estar de acordo aqui com esses pontos. Por exemplo, tem que ter diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos nesse documento, tem que ter uma análise das alternativas de crescimento demográfico, de evolução de atividades produtivas e modificações de padrões de ocupação do solo, tem que ter nesse documento também o balanço de disponibilidade e demandas futuras dos recursos hídricos em quantidade, qualidade, identificação de conflitos potenciais, metas de aceleração de uso, aumento da quantidade e melhoria da qualidade dos recursos hídricos disponíveis, medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e projetos a serem implantados para o atendimento das metas previstas. Prioridades para a outorga de direito de uso de recursos hídricos, diretrizes e critérios para a cobrança de uso dos recursos hídricos, proposta para a criação de área sujeita à restrição de uso, com vista à produção dos recursos hídricos. Então, se você dá uma pesquisada aí na internet e pesquisar um plano de recursos hídricos do seu estado ou da sua cidade em si, vai ter essas informações que tem que estar presente ali no plano de recursos hídricos para dar mais uma eficácia ali para a gente fazer essa pesquisa mais centrada do PNRH e do plano em si do seu estado, para ser uma gestão de águas mais eficiente, entendeu? Então tem que ter todas essas informações. Vamos passar agora. Vamos para a nossa questão, para essas 2 questões.
é um instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos. O Plano de Recursos Hídricos outorga direito dos recursos hídricos e a compensação dos municípios. O que vocês acham? O Plano de Recursos Hídricos, beleza. Outorga direito dos recursos hídricos também, a cobrança pelos recursos hídricos também. A compensação dos municípios também é um objetivo, um instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos, tá bom? Então a nossa alternativa está correta. Vamos para a nossa quinta questão. É conteúdo mínimo dos planos de recursos hídricos, prioridades para a outorga de direitos de recursos hídricos, certo? Conteúdo mínimo. Diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos e diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos. A nossa questão está bem aqui, certo? Se você dá uma olhada na Política Nacional de Recursos Hídricos, você vai ver que tem essas informações, tá bom? Mas a nossa questão está certa, tá bom, pessoal? Vamos ter bastante atenção nisso. Nesses pontos aqui que tem que ter no plano de recursos hídricos do estado de vocês, ou município, ou do Brasil. Vocês podem pesquisar na internet para vocês entenderem melhor. E claro, eu tenho que explicar para vocês sobre a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Porque tem valor econômico a água, né? Então eu tenho que falar como é cobrado isso. A cobrança pelo uso dos recursos hídricos tem o objetivo de reconhecer a água como um bem econômico e dar ao usuário uma indicação do seu valor. É como eu estou dando para vocês aqui. Estou dizendo que tem valor econômico e tem valor. A água que nós bebemos, a água que nós utilizamos, certo? Então isso tem um grande valor para manutenção da nossa vida. Vocês me entenderam? Incentivar a racionalização do uso da água. Vamos utilizar a água corretamente, de forma equilibrada, sem desperdício, tá bom? Obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos, certo? O artigo 20 diz: serão cobrados o uso de recursos hídricos sujeitos à outorga. Artigo 21. Na fixação dos valores a serem cobrados pelos recursos hídricos, devem ser observados, entre outros, nas derivações, captações e extrações de água e volume retirado e seu regime de variação. Ou seja, lá na outorga de recursos hídricos, como eu falei para vocês, onde é aquele processo, onde você tem que fazer, você vai captar aquela água, você vai derivar aquela água, vai captar aquela água, vai extrair aquela água, tem que ter quanto que eu vou tirar de volume, quanto é que eu vou tirar. São dados que tem que estar presentes na outorga. Qual a velocidade do rio, qual o regime de variação do rio, a vazão ou quantidade de água que eu vou tirar diariamente. Vocês me entenderam? Tem que ter informações relacionadas a isso. Nos lançamentos de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, o volume lançado e seu regime de variação e as características físico-químicas biológicas de toxicidade de efluente. Ou seja, como eu falei para vocês, eu posso lançar ali um esgoto, certo? Um esgoto com autorização do órgão ambiental, certo? Esgoto efluente no rio. Porém, o órgão ambiental tem que saber o volume que vai ser lançado, tem que saber características físico-químicas, biológicas de toxicidade de efluente. Ou seja, aquele efluente, aquele esgoto tem que estar ambientalmente correto, certo? Nos padrões que aquele rio tem de neutralizar esse líquido. Vocês me entenderam? Eu não estou falando para vocês simplesmente lançar aquele líquido que está correto. Não é assim. Se você lançar, o órgão ambiental tem que saber, certo? Eu tenho que saber as características físico-químicas, as biológicas, a de toxicidade e afluente. Tem que saber todos esses dados para então lançar. Porque eu vou ver, olha, está correto. O órgão ambiental vai ver que está correto esse efluente, pode lançar. Quantidade, vou saber a quantidade que está lançando, entendeu? Então tudo isso o órgão ambiental vai ter que saber. Outro ponto, vamos lá. No seu artigo 11, o regime de outorga de recursos hídricos tem como objetivos assegurar o controle quantitativo e qualitativo do uso da água e efetivo exercício do direito de acesso à água. Estão sujeitos à outorga pelo poder público os direitos seguintes recursos hídricos. Como eu falei a vocês, tem
muitas atividades que necessitam de outorga de recursos hídricos, porque, querendo ou não, está captando água, está tirando água do meio ambiente. Vocês me entenderam? Então, eu vou falar para vocês que todas essas atividades aqui necessitam de uma outorga, necessitam de um documento justificando por que está tirando aquela água e para quê, e o quanto e como, entendeu? Por exemplo, derivação é retirada, tá, pessoal? Derivação, captação, retirada também, de parcela de água existente em um corpo de água para consumo final, inclusive abastecimento público ou insumo de processo produtivo. Ou seja, vou fazer o abastecimento público, vou tirar água do rio, vou fazer o tratamento e vou espalhar para a cidade. Estou tirando água, vou ter que fazer uma outorga para isso. Estou captando água, estou derivando. Insumo de processo produtivo. Aquela indústria ali que precisa de água vai estar captando água do rio para usar os seus produtos na produção, no insumo do processo produtivo. A água, querendo ou não, é uma ferramenta para criar aquele produto na indústria, entendeu? Então precisa de outorga também. Extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo. Ou seja, pessoal, aquele poço ali que eu falei para vocês, que vocês pegam água, é um aquífero subterrâneo isso. Vocês me entenderam? Então, eu vou ter que fazer a outorga desse poço também. O lançamento em copos de água de esgoto, demais resíduos líquidos e gasosos e tratados, certo? Com fluxo de diluição. Transporte para disposição final. É aquela história. Eu vou lançar ali aquele efluente, tá? E preciso da outorga de recursos hídricos. Lançamento de compacto de esgotos. O aproveitamento dos potenciais hidrelétricos, tá? Vai utilizar a água ali, vai fazer um reaproveitamento, vai fazer uma circulação ali no potencial hidrelétrico, certo? Então necessita também de outorga de recursos hídricos desse documento. Então tem que ser aberto esse processo de outorga para ser realizada no órgão ambiental. Outros recursos hídricos para satisfazer a necessidade de pequenos núcleos populacionais distribuídos no meio rural, tá bom? Então vamos seguindo. Mas tem outros pontos que não necessitam de outorga, certo? Porque, querendo ou não, é de uso de bem comum e ao uso de um bem humanitário, vamos dizer assim. Por exemplo, independe de outorga, não é preciso de outorga de recursos hídricos, vai ser uma dispensa de outorga, tá? Uso de recursos hídricos para satisfazer a necessidade de pequenos núcleos populacionais, ou seja, aquele núcleo que tem menos de 5 mil pessoas ou menos de 10 mil pessoas, não é necessário um outorga de recursos hídricos, vocês me entenderam? As derivações para ações lançamentos consideradas significantes. Vai ser retirada aquela água, mas não vai ser uma quantidade significante. Não vai ser uma quantidade suficiente ali para ser necessária uma outorga de recursos hídricos. Vocês me entenderam? Então, é uma derivação insignificante, uma captação insignificante. Vocês me entenderam? As acumulações de volume de água consideradas insignificantes. Também, o volume de água que eu vou guardar para mim pequeno, não é necessário de outorga de recursos hídricos. Só se for uma grande quantidade, tá bom, pessoal? Vai ser necessário uma outorga de recursos hídricos. A outorga de recursos hídricos poderá ser suspensa, parcial ou totalmente, definitiva ou prazo determinado nas seguintes circunstâncias. Como eu falei para vocês, a outorga de recursos hídricos é um documento, é um processo que tem que ser obedecido por lei, certo? São os condicionantes que devem ser seguidos. Agora, essa outorga também pode ser cancelada ou suspensa totalmente ou parcialmente. Esse documento, esse processo. Já que eu estou utilizando essa água, pode ser suspensa porque eu estou fazendo coisa errada. Por exemplo, pelo não cumprimento ter outorgado os termos da outorga. Na outorga ali nos documentos, tem condicionantes que devem ser seguidos. E eu não estou cumprindo com aquilo. Não estou seguindo o que o órgão ambiental me pediu para fazer. Vocês me entenderam? Então, vou perder a minha outorga de recursos hídricos. A ausência de uso por 3 anos consecutivos. Eu parei de usar a outorga de recursos hídricos. Há 1 ano, 2 anos, 3 anos, parei de usar completamente. Perdi a minha licença de outorga de recursos hídricos. Necessidade premente de água para atender a situações de calamidade
inclusive decorrente de condições climáticas adversas. Necessidade de se prevenir ou reverter graves legislação ambiental. Necessidade de se atender a usos prioritários de interesse coletivo para os quais não se dispõe de fontes alternativas. Necessidade de serem mantidas as características de navegabilidade de corpos de água. Certo? Então, todos esses pontos irão acontecer e será ser suspensa parcialmente ou totalmente a minha outorga de recursos hídricos. Vamos continuar. Bom, pessoal, como vocês podem ver na lei de crimes ambientais, tem infrações se você utilizar incorretamente aquela água. E aqui também tem das infrações e penalidades. Constitui infração das normas de gestão de recursos hídricos superficiais subterrâneos. Então, se eu utilizar aquele recurso hídrico de maneira incorreta, o que pode acontecer? Vamos saber agora. Derivar ou utilizar recursos hídricos para qualquer finalidade, sem a respectiva outorga de recursos hídricos. Ou seja, eu emitir minha outorga de recursos hídricos para uma finalidade, para um objetivo, que eu justifiquei no meu processo. Entendeu? E se eu fazer o que não está no documento, ou seja, eu vou ser penalizado por isso, porque eu menti, certo? Iniciar a implantação e implantar empreendimento relacionado com a derivação ou a utilização de recursos hídricos superficiais subterrâneos que implica alterações do regime, quantidade e qualidade dos mesmos, sem autorização dos órgãos competentes. Ou seja, você fez ali a implantação de empreendimento, captou água, alterou o regime, alterou a quantidade de água, alterou a velocidade do rio, você vai ser penalizado por isso, porque você não pediu autorização do órgão ambiental. Vocês me entenderam? Você vai ser penalizado. Você vai ter que pagar uma infração. Isso constitui infração segundo a Política Nacional dos Recursos Hídricos. Tá bom? Utilizar os recursos hídricos, executar obras e serviços relacionados com os mesmos em desacordo com as condições estabelecidas em outorga. Como eu falei para vocês, aquela atividade que está em desacordo com o processo estabelecido vai ser infração, tá? Perfurar poços para extração de água subterrânea ou operar sem a devida autorização. Eu vou operar aquele poço, certo? Vou operar aquele poço sem autorização do órgão ambiental, então nem vai saber. Então, não tem autorização, infração. Fraudar poços para extração. Tá, isso aqui já foi. Acabei repetindo aqui, pessoal. Não, fraudar poços para extração de água subterrânea operada sem... Esse fraudar é como se eu alterasse os dados. É como se eu alterasse os dados de vazão, as quantidades, se eu alterasse informações, atividade, e eu faço outra coisa na prática. Então, estou fraudando. É uma infração. Fraudar as medições dos volumes de água utilizados a declarar valores diferentes de medidos. É o que eu acabei de dizer. Aquele volume não é o que eu estou fazendo. É um volume que eu passei para argumentar, mas na prática não é isso. Então é infração. Infringir normas estabelecidas no regulamento desta lei e nos regulamentos administrativos, compreender instruções e procedimentos fixados pelos órgãos ou entidades competentes. Todas aquelas condicionantes, aquelas sugestões, conselhos, obrigações que o órgão ambiental deu para a gente, quando a gente emitiu a nossa outorga de recursos hídricos, a gente não obedeceu. A gente não obedeceu aquilo. A gente infringiu normas. Então, é infração, tá bom? Obster ou dificultar a ação funcional de autoridades competentes no exercício das suas funções. Ou seja, o pessoal do órgão ambiental vai visitar o empreendimento, vai ver se está fazendo tudo correto. E você vai falar, não pode passar, não pode. Ninguém passa aqui. Você está dificultando a fiscalização. Infração para você, tá bom? Vamos agora para essas questões aqui para a gente finalizar, tá, pessoal? Estão sujeitos à outorga o aproveitamento do potencial hidrelétrico, ok. Extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumos de processo produtivo. A nossa questão está correta, tá, pessoal? Corretíssima. Independe de outorga.
as derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes, terminais marítimos e sistemas de abastecimento de água. O que vocês acham, pessoal? Terminais marítimos, eu vou estar captando água ali, vou estar utilizando água. Abastecimento de água, eu vou estar utilizando água também. Então, depende de outorga isso, né? Nossa questão está errada, porque depende de outorga. Independe de outorga, captações e lançamentos considerados insignificantes. Beleza. Mas terminais marítimos e sistemas de abastecimento de água, não mesmo. Vamos continuar aqui. A outorga de recurso hídrico deve ser suspensa total ou parcialmente por não cumprimento pelo outorgado. No termo de outorga, ausência por 3 anos consecutivos, certo? Suspensa total ou parcialmente por não cumprimento do outorgado, certo? Dos termos de outorga, ou seja, não cumpriu com os termos estipulados pelo órgão ambiental e não foi utilizado ali durante 3 anos consecutivos. Ou seja, a outorga suspensa pode ser suspensa total ou parcialmente. Tá bom? Então essa questão está correta. Vamos continuar aqui. Vamos finalizar aqui com essas 2 últimas questões. A infração de penalidade de má utilização de recursos hídricos, derivar ou utilizar os recursos para qualquer finalidade, sem respectiva outorga de recursos hídricos. Perfurar postos para extração de água subterrânea ou operar sem a devida autorização. Corretíssima, pessoal, corretíssima. Derivar ou utilizar recursos de qualquer finalidade, sem a respectiva outorga de recursos hídricos. Sem o nosso documento de outorga, certo? Então, é infração isso. Operar sem a devida autorização. Também é errado. Então, nossa questão está correta, tá bom? Vamos continuar aqui. A infração de penalidade de má utilização de recursos hídricos, utiliza-se de recursos hídricos ou executar obras ou serviços relacionados com os mesmos em desacordo com as condições estabelecidas na outorga. Ajudar a ação fiscalizadora de autoridades competentes no exercício de suas funções. O que vocês acham, pessoal? Olha só, eu vou ajudar. Eu vou abrir ali minha fiscalização. Olha, podem entrar, fiquem à vontade. Eu vou cometer infração porque eu estou ajudando. Ajudar a infração fiscalizadora de autoridades competentes no exercício de suas funções. O que vocês acham? Essa questão está errada, tá, pessoal? Aqui eu tenho que evitar, atrapalhar, criar um obstáculo para a fiscalização. Se eu criar um obstáculo, é infração, tá bom? Relacionado à infração, tá, pessoal? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, dessa aula sobre legislação ambiental, sobre a política nacional dos recursos hídricos. É de grande importância também e tem uma probabilidade de cair na prova do IBAMA, tá bom? E quem gostou do nosso vídeo, deixa o like, tá bom? Quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, que tá tendo muito conteúdo legal aqui, tá bom? Sobre para quem vai fazer o curso do IBAMA, para quem faz o curso do ICMBio ou da Petrobras, tá bom, pessoal? E ativa o sininho, né? Para vocês receberem sempre os melhores vídeos para vocês nas notificações, tá bom, pessoal? Então vamos ficando por aqui. Até mais!